Já estamos de volta, agora 8 horas e 7 minutos, para encerrar o nosso dia, para encerrar a nossa tarde e noite com muito conteúdo, com muita informação, no nosso segundo dia de ACAPS Trade Show. Para você que está nos acompanhando, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, assistindo e acompanhando a gente de qualquer lugar do mundo. A gente está ao vivo, direto aqui do pavilhão de Carapina, no município de Serra, no Espírito Santo, na maior feira, quando o assunto é o varejo capixaba, o varejo do Espírito Santo, o maior evento do nosso estado. E para encerrar o nosso dia, já falamos, já trouxemos especialistas, autoridades no assunto, quando a gente fala de varejo capixaba. E claro que a gente não poderia deixar de fora ela, que é o assunto do ano, do milênio, do momento, que é a inteligência artificial. De que forma isso tem atuado no varejo? Será que cabe? Como que ela está se posicionando dentro do varejo? Duas autoridades, dois especialistas para poder falar com a gente deste assunto. Ele que é especialista em tecnologia para o varejo e sócio da Avanço Informática, Gabriel Junqueira. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente agradece. E ele que é especialista em transformação digital e gestão estratégica, Vitor Matina. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol, né? Obrigado a CAPS aí pela oportunidade. E vamos falar sobre IA, né? Que, como você falou bem, né? É o assunto do momento, né? Não tem como, né? Acho que hoje em dia quem não tem ou quem não está vivendo a IA tá um pouco fora do mundo, né? Tá fora. Precisa entender o que tá acontecendo, né? E aí eu começo perguntando para vocês, senhores. A inteligência artificial, ela tem ganhado cada vez mais espaço no mundo e no varejo não seria diferente. Na visão de vocês, qual é o principal benefício que a inteligência artificial está trazendo para os varejistas capixabas? Gabriel. Muito bem, Carol. Basicamente, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem dois grandes benefícios, ou duas formas de trabalhar a inteligência artificial no varejo, no supermercado. A primeira é para melhorar a experiência do seu cliente. Então, trazer a personalização em escala para vender mais. E a segunda frente de trabalho está ligada à eficiência operacional, produtividade, acuracidade, que ajuda a resolver o problema de escassez de mão de obra. Então, são sempre esses grandes dois campos, territórios que a gente está olhando quando a gente fala de IA. A gente às vezes vai usar a mesma tecnologia, mas aplicada a vender mais, outra hora aplicado a ganhar tempo, ser mais produtivo para ter uma equipe mais enxuta e conseguir entregar a tarefa do dia a dia. Vitor. Legal. Completando, né, o Gabriel já colocou aí dois pilares aí que a gente consegue usar com muita assertividade já a inteligência artificial na prática, né, que se a gente for pegar hoje, no dia a dia, toda semana muda tudo, o jogo muda. Então hoje, se a gente for falar de comportamento, CRM, relacionamento com o cliente, a gente já consegue porque a gente tem dados para fazer essas análises e fazer as aplicações de tudo que vem surgindo no dia a dia. Eu acho que só para agregando um pouquinho de tudo que o Gabriel explicou, acho que se a gente colocar um pouco também aí o marketing, né, a parte digital, né, Gabriel, a gente já consegue colocar com a mão na massa no dia a dia a IA ajudando aí cada vez mais o varejista. E aí, meninos, eu pergunto para vocês, fugindo até um pouco do nosso roteiro aqui, querendo ou não, inteligência artificial é um assunto em evidência, mas é um assunto relativamente novo. Muitas pessoas ainda têm muito receio de apostar na IA, especialmente quando a gente fala de varejo, e aqui no Espírito Santo a gente tem um setor tradicionalmente familiar, né, de grandes empresas, né, com a questão familiar ali em conjunto. De que forma a gente consegue introduzir a IA sem assustar, sem dar aquela sensação assim, gente, a gente não está aqui para roubar o espaço de ninguém. A IA não vem para tirar o emprego de ninguém. Pelo contrário, né, Gabriel? Perfeitamente, Carol. Assim, não tem jeito de falar de IA sem assustar um pouquinho, porque eu tenho certeza a primeira vez que qualquer pessoa usou o ChatGPT se assustou. Então, a gente está nessa moda da IA, falando tanto de IA,
mais especificamente porque em outubro de 2022 houve o lançamento do ChatGPT, mas a Já IA... tem isso tudo? Já fazem 3 3 anos. E de lá para cá, o tanto que mudou. E um ponto interessante é que o lançamento do ChatGPT mostrou que a IA já chegou num grau de maturidade de ter aplicações práticas. Porque se a gente pega a IA, ela remonta da década de 50. Só que a gente não tinha processamento suficiente, dados suficientes, os modelos para trabalhar. Mas é parecido com a internet. Nós estamos hoje em 2025 para IA, assim como estávamos na internet na década de 90. Então, é a mesma coisa a gente perguntar, essa tal de internet vai mudar tanto assim? A gente vai operar, vai usar? Vai, mas existe um processo também de adoção, de adaptação, que vai ser natural. Então, hoje, o Vitor bem pontuou, no marketing mesmo, do supermercado, eu tenho certeza que se você tem uma pessoa do marketing ali, ela usa constantemente o ChatGPT para fazer uma legenda, para gerar uma imagem, para ganhar produtividade na sua tarefa. Sim. Então, assim, não tem que assustar. Na verdade, vem como a internet veio, tem alguns desafios, algumas armadilhas, mas é uma tecnologia que vem realmente para agregar. Vitor. Legal. Isso, em conjunto, né, a gente pensando assim, a IA como um meio, tá? Então, tudo que já surgiu até hoje, ele vai precisar da razão, os dados organizados e a entrega, ela sempre validada pelo ser humano ali. Então, ela sempre como assistente, né? A gente fala que 2025 é o ano dos agentes, né, Gabriel? Isso. Então, assim, são os agentes, os assistentes, te gerar produtividade, não para tomar o lugar. Certo. Acho que a chave é de não ocupar, mas quem usar a IA da melhor forma possível, ele vai se tornar cada vez mais produtivo. E quem não usar vai aumentar essa distância, pode se tornar um abismo. Então, acho que clichê, Carol, assim, todo mundo fala, toda palestra, eu dou algumas palestras, a IA não vai roubar o seu trabalho, mas aquele que usa a IA, esse sim pode roubar o seu trabalho. Então, ela não vai sozinha fazer isso. Mas aquela pessoa que sabe usar, aquela empresa que está sabendo usar, adotar a inteligência artificial, naturalmente vai ficar mais produtiva, ter um atendimento melhor, ser mais eficiente. Então, esse é o ponto. E a tecnologia, assim como a internet, as tecnologias digitais, elas são muito acessíveis, são democráticas. Então, o próprio ChatGPT tem a versão gratuita, dá para começar a se interagir e perceber que não é um bicho de 7 cabeças. E aí eu aproveito para perguntar, Gabriel, que a Avanço ela tem uma atuação muito próxima do varejo alimentar, especialmente aquele varejo de supermercados de bairro. Perfeito. Né? Quais as soluções vocês têm trabalhado com foco na eficiência operacional e também na experiência do consumidor ali nos negócios? Perfeito. A Avanço tem, eu arrisco a dizer, porque eu acompanho o mercado de forma bem próxima, talvez seja uma das primeiras empresas do Brasil de sistema focado em supermercados a colocar a solução de IA de verdade. Então a gente tem uma... Como? Vou te explicar agora o que você vai achar interessante. Isso é uma grande dor. Eu tenho medo da IA, tá? Só para avisar. Não, mas você depois passa no instante, você vai Tem. ver que ela não morde. Um grande problema do varejo hoje é a escassez de mão de obra. A gente vive uma crise disso. Vocês devem ter conversado sobre isso. O dia inteiro. O dia inteiro. Então, assim, algumas tarefas que são repetitivas no dia a dia, por exemplo, fazer um cadastro de produto, que demora alguns minutos, isso a gente faz totalmente automatizado. Você lê o código barra e a gente faz o cadastro completo, com foto, descrição, categorização do produto, referência de preço, tudo isso simplesmente num clique e dá justamente assim, em vez de eu ter uma pessoa ali só para fazer o cadastro de produto, muda o paradigma de trabalho que o Vitor falou. Eu não vou mais executar, fazer tudo. Agora eu vou deixar a IA executar, eu sou o revisor e libero a tarefa. Então o paradigma de trabalho vai mudar. A gente, por exemplo, uma legenda aí de Instagram, muito provavelmente, eu não escrevo mais a legenda inteira. Eu fiz o meu GPT, no ChatGPT já tem disponível, que fiz o prompt ali da forma que eu gosto, ele vai evoluindo. Eu preciso de uma legenda para isso. Vou lá, reviso, edito e pronto, tá pronto. Foi curioso porque eu fui um pouco resistente ao universo da inteligência artificial. Eu, enquanto jornalista, apresentadora de jornal, me peguei há uns meses atrás. O meu diretor publicou uma experiência ali, colocando a IA para fazer uma previsão do tempo.
E o negócio ficou absurdo. Eu falei, gente, essa mulher vai roubar meu emprego. Daqui a pouco ela vai apresentar o jornal no meu lugar. O que tá acontecendo? Não tem condição um negócio desse? Isso é um negócio interessante, Carol, porque assim, a gente pega as gerações mais novas, geração Z, por exemplo, os nativos digitais, de uma forma paradoxal, eles acabam valorizando mais as experiências reais e humanas, justamente porque o virtual já é o excesso. Então o escasso é o quê? É o real. É o tete-a-tete, né? Entendeu? Por isso que a gente fala muito. A gente estava no painel falando, eu comentei, olha, a gente fica assustado com a concorrência em supermercado, rede grande chegando, escassez de mão de obra, custo aumentando, mas quando a gente olha para o futuro do varejo é o varejo do passado, que é aquele que te conhece, que tem um produto fresco, que tem uma receptividade, tem uma humanização. Porque comprar, o cara que está na rede grande, que não tem uma personalização ali, uma humanização, ele vai comprar pela internet daqui a pouco, vai chegar por drone, que eu só quero abastecer minha casa. Mas se eu quero ter uma experiência de compra, é no pequeno e médio varejo que ele vai ter isso. A compra vai chegar por drone, Gabriel? Já está chegando, Carol, infelizmente. Depois dá uma olhada aí em Dallas, o Walmart já está operando há 2 anos, atendendo mais de 1 milhão de famílias, já está para 5 outras cidades dos Estados Unidos. É uma realidade, tá? Então, assim, isso é brutal. Não está falando brutal. de futuro, não, é presente não, já. Não, é presente. São mais de 5 milhões de entregas por mês. Chega, assim, até 5 libras, né? 30 minutos chega na sua casa e são até 5 libras. Então, são quase 3 quilos ali. Uma coisinha que faltou ali rápida. Uma aí coisa... chega, pega automático, chega assim, desce na sua casa, deixa ali no garden. Meu Deus do céu. Vitor, no caso da CIS, que atende desde grandes lojas, né, como grandes redes, como a inteligência artificial tem sido usada para apoiar as decisões estratégicas dentro dessas grandes empresas, como por exemplo, precificação, gestão de estoque, fidelização do cliente. A gente estava falando agora há pouco também com outros entrevistados a questão dos programas de fidelidade, como que as grandes empresas têm apostado nisso também, com alguns benefícios, e isso eu acredito que a inteligência artificial tem sido muito usada também, né? Sim, exatamente, Carol. Assim, eu acho que uma frente bem forte é a fidelização, né? A gente ter... Hoje o PDV ele é um grande gerador de informação. Então ele gera muito dado e, como nós já falamos aqui, a inteligência artificial trabalhando em cima dos dados é a grande chave do negócio, né? Então ela consegue fazer análises que a gente não conseguia. Então hoje a parte de CRM, de fidelização que a gente tem, a gente consegue hoje entender o hábito de consumo do cliente, né? São soluções que, quando a gente vai lá no PDV, identifica qual que é seu CPF, então nós estamos sabendo ali, a gente consegue analisar o ticket médio, o tipo do produto, o que mais compra, a área de atuação da empresa, o mapa de calor ali, de onde estão os clientes para fazer ações ali de marketing. Então são informações que o PDV sempre gerou e hoje a gente consegue juntar essa base estruturada e trabalhar com ferramentas de CRM para fazer ações aí assertivas e até individuais, né? Que é a grande chave do negócio. Sim. Então a gente consegue fazer uma ação para o cliente personalizada. Né? Esse ponto que nós conseguimos chegar é graças ao volume de dados que nós temos e as tecnologias colocando a IA no negócio para chegar no cliente e fazer uma campanha cada vez mais personalizada. Perfeito. Um outro caminho que a gente tem tomado utilizado muito a inteligência artificial é até na parte mesmo de atendimento, tá? A gente percebe que a parte de atendimento do software mesmo, propriamente dito, a gente trabalha com uma grande base de conhecimento que foi gerada. A CIS é uma empresa de 35 anos, né? Então são 35 anos de um software desenvolvido com várias documentações, com mais de 700 funcionários hoje no mercado, né? E é uma grande dificuldade de pegar uma pessoa nova, colocar para fazer um atendimento de qualidade, sim, capacitar essa pessoa. Então hoje com a IA, com a ferramenta que foi implementada, o cliente via WhatsApp, via portal, ele coloca o questionamento, a IA vai na base de dados, consome tudo que ela tem de informação ali daquela solução e já traz uma resposta como se fosse uma resposta do ChatGPT ali para o cliente. Imediata. E isso facilita o custo operacional da CIS e a resposta mais assertiva para o cliente num tempo menor. Isso aí nós estamos tendo um resultado muito bacana utilizando nesse formato. Perfeito. E aí, senhores, aproveito para perguntar a nossa saideira aqui. Quando a gente fala em inovação,
quando a gente fala em tecnologia e IA, muitos varejistas ainda pensam que a tecnologia é cara, é oneroso, o custo é alto. Então, especialmente quando a gente fala, né, repito mais uma vez, daquele grupo, daquela empresa que é familiar, que começou com um bisavô, que passou para o pai, que passou para... Enfim, o cara fala, não vou postar assim não, que isso é muito caro, eu prefiro manter do jeito que eu estou fazendo aqui e tem dado certo. De que forma e como vocês têm trabalhado para tornar essas soluções mais acessíveis e concretas, de forma que você convence, mostra que aquilo é eficiente, com um retorno financeiro para esse varejista? Perfeito, Carol. O retorno do investimento. Sim. Né? Assim, em tempos de escassez de mão de obra, está cada vez mais caro o tempo do colaborador. Então, se a gente faz uma conta, é muito fácil se pagar, tá? Assim, o que a gente tem disponível de tecnologia, falando de inteligência artificial, é brutal. E eu gosto de comentar que o supermercado é um terreno muito fértil para trabalhar a IA, porque a IA, a inteligência artificial, ela vai tratar cada situação de uma forma individualizada, mas na enésima vez, porque a gente consegue fazer isso de forma, vamos dizer, múltiplas vezes. Acelerada. Então, se você olha o supermercado, o que a gente tem no supermercado? Milhares de produtos e milhares de clientes. Só que até então, o nosso paradigma de gestão de supermercados sempre foi generalizar. Então, no supermercado, eu pego aquele tanto de produto, eu faço uma precificação generalista para uma categoria de produto, porque eu não vou precificar produto a produto, entender. Mesma coisa quando a gente falou do CRM, eu não vou tratar a Carol de forma individual, eu vou tratar ela em grupo. Então, quando a gente pensa que a IA consegue trabalhar de forma individualizada, tanto o produto quanto o cliente, e maximizar o retorno dessa relação, é uma tecnologia que, sem dúvida nenhuma, se paga muito. Agora, importante, a gente até falou isso no painel, muitas vezes a transformação digital não tem um plano de negócio, não tem um ROI, um retorno sobre investimento muito claro. É um ato de fé, é um ato de visão empresarial, de falar, olha, o mundo está indo nessa direção, eu preciso me posicionar, eu preciso aprender, né, uma cultura de inovação, eu preciso entender porque vão surgir as oportunidades. Assim como quando a gente estava na pandemia, aquele supermercadista que teve essa atitude de ter um e-commerce, se preparar para isso num momento que não fazia muito sentido, conseguiu crescer muito, ter um bom atendimento. A gente está vendo a mesma coisa agora. Aquele varejista que está com uma tecnologia, uma estrutura de TI bem estruturado, dados estruturados, sistemas na nuvem, em APIs e tudo, para ele botar IA é muito fácil, real, tá? Real. Tá, desafio aí, a gente mostra na prática. Agora, se ele não fez o para casa, aí vai ficar caro, mas a gente está fazendo um investimento aí que ele tinha que ter feito 10 anos atrás. Talvez 10 anos atrás a pessoa não imaginava que estaríamos falando disso em 2023, 24, 25, né? Tão rápido. Mas tem gente avisando, né? Toda hora, vamos. E eu acredito que isso sirva para os pequenos, médios e grandes, né, Vitor? Total. E para o pequeno, às vezes, é mais rápido, desculpa. Mais rápido? Mais fácil, sim, Mais com fácil, certeza, com certeza. Isso, exatamente, assim. E às vezes, só um adendo, e às vezes é o pequeno que acha oneroso, né? Sim, acho que esse é o software. Eu tenho mais de 15 anos aí na área comercial de software. Qual que é o desafio? O software é intangível, né? Então, para você agregar valor, para você vender uma coisa que é intangível, perfeito, você tem que mostrar qual que vai ser o retorno e o cliente tem que assimilar aquilo. Ele tem que apostar naquilo, assimilar aquilo. Então, assim, o recado, em cima de tudo que o Gabriel já falou, assina embaixo e a mudança, ela sempre ocorreu, né? Na história da humanidade, nós vivemos de evoluções. Só que depois da criação da inteligência artificial com o ChatGPT e as redes neurais e a velocidade que essa mudança está ocorrendo, que é o assustador. Então, o varejista que esperar para ver o que vai acontecer, pode ser tarde. E os valores hoje para você aplicar, colocar a inteligência artificial dentro da sua operação é insignificante com relação ao que você vai deixar de gastar mantendo uma estrutura antiga, né? Porque você vai precisar de muito recurso, já bater na mesa de novo aqui, na mesma tecla, né? Que a mão de obra cada vez mais escassa, mão de obra qualificada cada vez mais escassa, e
a inteligência, ela consegue te apoiar nisso, te impulsionar nisso, resolver esse gap, a gente consegue provar, né, Gabriel? Fica muito mais em conta. Mais conta. E o resultado você consegue ir até além. Olha, eu confesso pra você que esse assunto ainda é assustador pra mim. Muda toda semana. Toda sexta-feira, se você pegar o que tem de novidade, eu tava brincando com o Gabriel ali, eu falei assim, cara, se a gente for falar de soluções de inteligência artificial, daqui a 2 meses o que nós falamos já é antigo, já mudou todo o jogo. Absurda, né? Então é estruturar com softwares, com API de integração, softwares em nuvens, com soluções que estão prontas para receber tudo que está chegando. É preparar o terreno. E para preparar o terreno é mais barato do que muitos imaginam. Incrível. Eu ainda me assusto, tá, gente? Eu não vou mentir pra você. Você de casa também se assusta. A gente tá junto nessa, porque realmente a gente precisa acompanhar a velocidade que a IA tem trazido, né? Não só de benefício, mas também de expertise dentro de vários segmentos, e no varejo não seria diferente. Gabriel, Vitor, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. A IA tá aí como solução. E a gente tem que mergulhar de cabeça, sem dúvida nenhuma. Que agradeço aí o convite, a oportunidade, a CAPES. Carol, obrigado aí A gente que agradece. Obrigado, Carol, pelo convite, a CAPES. Conte com a gente. Obrigada, viu? Sucesso para vocês, bom trabalho. Obrigado. E é isso, chegamos ao fim do nosso podcast dessa quarta-feira. Mais um dia de muito conhecimento, de muito conteúdo na maior feira de varejo do Espírito Santo. Amanhã, no nosso terceiro dia, a gente está de volta. Eu espero vocês a partir das 2h da tarde. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.